Com a primeira seção da nossa página criada, que é a seção de especialidades, a gente já pode começar a fazer as nossas primeiras configurações no tema. Tá? Então, vamos cadastrar aqui nosso conteúdo da Home. A gente vem em Content, Add Content, Home. No título, é o título da página, tá? O título do Node. Então, vamos chamar ela de Homepage. Em seguida, é o título da seção de especialidade. Como título, a gente vai ter: nossos clientes têm mais sucesso porque somos. Então, vamos cadastrar aqui no título de especialidades: nossos clientes como subtítulo, a gente vai ter especialistas em. Vamos cadastrar isso aqui também. Como imagem de fundo, a gente vai selecionar a imagem que vai estar lá no nosso repositório, tá? Dentro da pasta Images, Home, Especialidades. E aqui agora a gente vai ter uma relação de itens em que a empresa é especialista. Então vamos cadastrar fábrica de software, fábrica de conteúdo digital, fábrica SAP, projeto SAP, EAD e desenvolvimento de software sob medida. Mais embaixo a gente vai ter o botão. Esse botão aqui, Saiba Mais. Então vamos colocar o título dele como Saiba Mais. O link, como a gente não tem ele ainda, eu vou colocar o hash como placeholder. O modelo do botão vai ser o primary e o tamanho vai ser o large. Vamos salvar a nossa página por enquanto. Ok. Então a gente vai ter aqui um resultado que ainda está bem longe do que a gente espera. Em seguida, a gente vai fazer as configurações no tema para que ele seja apresentado do formato que a gente deseja. Vamos lá. Antes de começar a customização, vamos fazer mais 3 passos aqui. O primeiro deles vai ser definir a URL desse node que a gente acabou de criar. Então a gente vai clicar em Edit, URL alias, e vamos colocar aqui /home. Vamos salvar o conteúdo. Em seguida, a gente vai em Configurações, Sistema, Configuração básica do site. E aqui a gente vai mudar a página usada como homepage, ou front page, né? A gente colocou home, vamos colocar home aqui também, salvar a configuração. Perfeito. Agora, quando a gente vem aqui na URL do nosso site de desenvolvimento, já vai aparecer a página home. Ok. A segunda parte é tirar todos esses blocos que a gente não precisa aqui, como a busca, ferramentas, já que no resultado final a gente não tem esses elementos. Então a gente vem em Structure, Block Layout, a gente vai remover a barra lateral, que está aqui em Primary. Vamos tirar esses 2 blocos, clicando em remover. Mesma coisa a gente vai fazer para Tools. Se a gente voltar para o site, aqueles elementos sumiram daqui. Agora ainda tem outros elementos aqui que a gente precisa remover, já que, como resultado final, a gente não tem o título da página, a gente não tem aquelas abas de ferramentas de visualizar, editar, deletar. Vamos remover essas coisas aqui também. Vamos voltar em Structure, Block Layout. E aqui em Content, que é aquela região que a gente está trabalhando, vamos deixar só o Main Page Content. Todo o restante a gente vai remover. Remover tabs. O bloco de Help. Vou manter o Main Page Content, remover o Powered by Drupal. E remover também o Breadcrumbs. Ok, vamos voltar para o site. Já melhorou um pouquinho, né? Tá um pouquinho
menos diferente do que a gente tem aqui como resultado final. Se a gente clicar com o botão direito na página e vier em Inspect, a gente vai perceber alguns comentários aqui, né? A ideia é descobrir qual é o arquivo de tema, o arquivo twig que a gente precisa trabalhar aqui na configuração da homepage. Então vamos procurar aqui qual é a página que está sendo utilizada. Ela está aqui, né? A gente tem esse comentário. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte para facilitar a leitura. Então aqui a gente vai ter qual é o arquivo twig que está sendo utilizado para renderizar essa página. A gente está vendo que é page.html.twig, porque ele está marcado com X. Os outros itens que estão com o asterisco são as sugestões de tema que a gente vai trabalhar. Então a gente tem page, front, node, 3, que 3 é o ID do meu node. Tem o Coringa aqui também, que eu posso usar o percentual como Coringa. Posso usar o page node, mas aí ele vai ser usado como todos, né? A gente quer fazer a configuração só da homepage. Então a gente vai usar esse template aqui. page-front.html.twig. Eu vou copiar, tá, esse valor para criar um novo arquivo. Eu vou abrir aqui o meu PHP Storm e a gente vai vir na pasta do projeto, né, doc-root, custom tp, que é o nosso tema, e tem a pasta templates aqui. Ela só tem um arquivo readme por enquanto. Como é que funciona a descoberta de templates dentro do Drupal? Ele vai procurar dentro do tema que está sendo utilizado, na pasta templates, todos os arquivos que possuem um nome, um desses nomes aqui, que são os nomes dos arquivos de sugestão. Eles podem estar no raiz dessa pasta template ou em qualquer subpasta aqui dentro. Para deixar um pouquinho mais organizado, a gente vai criar uma subpasta aqui dentro chamada Home. E aqui dentro a gente vai criar um novo arquivo de template, que vai ser o page-front.html.twig. Vou clicar em OK. O ideal, já que a gente já tem uma página sendo utilizada, seria copiar o conteúdo da outra página e ajustar. Tá? Esse é um passo mais simples de fazer. Então eu vou olhar de novo lá qual é a página que está sendo usada, que é page.html.twig, e a gente está vendo que ela está aqui dentro, temas, contrib, bootstrap, template, system, page.html.twig. Eu vou só copiar isso aqui para me facilitar a busca por esse arquivo. Voltar no PHP Storm e vou abrir esse arquivo aqui. Ok, então aqui a gente tem o template que está sendo utilizado no momento, tá? Eu vou começar copiando todo o conteúdo dele, tá? Eu vou copiar, vou abrir novamente o nosso arquivo front e vou colar aqui dentro. Aqui a gente começa com alguns comentários sobre como esse arquivo funciona, tá? Eu vou tirar isso para deixar nosso arquivo um pouquinho menor e a gente ir direto no ponto. Ela vai começar montando a página navbar, tá? Tudo que a gente tem, assim, chaves, hash, alguma coisa, é comentário no arquivo twig. O objetivo é ajustar o conteúdo desse arquivo para que ela reflita o que a gente precisa. Então vamos dar uma olhadinha nele. Então a gente começa aqui com a seção de navbar. A gente vai precisar do navbar, né, que é basicamente o menu. Então a gente tem o header aqui. E a gente tem o bloco main, que é o bloco principal. Só que a gente não vai precisar de alguns blocos aqui dentro, né, de alguns itens. Então, por exemplo, a gente não tem esse main container aqui que tem o header ou o sidebar first. A gente vai começar direto do content. Então eu vou remover toda essa parte aqui que tem o header, que a gente não usa, o sidebar first, a gente não usa a seção de highlighted, nem o help. A gente vai começar aqui do content mesmo. Basicamente removendo aqueles itens que a gente tirou dos blocos,
para que no futuro a gente possa voltar com os blocos, se for o caso, mas elas não vão refletir na homepage. Tá? Então eu vou tirar, vou manter aqui o content. Vou tirar também a seção do sidebar second. E a gente vai ficar com o footer. Vou só ajustar a indentação, tá? E perfeito, a gente já pode salvar essa página. Toda vez que a gente adiciona um arquivo twig novo, a gente precisa limpar o cache do Drupal. Tá? Então eu vou digitar drushcr para limpar o meu cache. Feito isso, quando a gente volta na nossa página e recarrega, a gente vai perceber que o arquivo twig que está sendo utilizado é outro. Então, se a gente vier aqui descer mais um pouquinho, deixa eu só clicar em Inspect para ir mais próximo do conteúdo, a gente vai ver que a página que a gente está usando já é o PageFront HTML Twig. Não mudou muita coisa, mas, por exemplo, se você vier aqui agora em estrutura, block layout, e porventura adicionar qualquer outro bloco aqui, por exemplo, em primary, vamos colocar, por exemplo, user login aqui. E voltar para a página inicial, ela não vai aparecer. Bom, isso vai possibilitar que a gente no futuro adicione mais alguns blocos que porventura sejam necessários em outros pontos do site, mas sem alterar a nossa home. Eu só vou voltar lá e tirar aquele bloco para não causar confusão no futuro. Depois de criado o template da nossa home, a gente precisa trabalhar com o campo específico aqui de especialidades. Tá? Eu vou inspecionar novamente aqui especialidade e a gente vai ver que essa seção inteira ela é criada como um template field, tá? Que é o template padrão do Drupal. Para recapitular, se a gente vier em Structure, Content Types, Home, Manage Fields, a gente só criou um campo para essa página por enquanto, que se chama Field Especialidade. Então, vou voltar aqui na Home, né? Inspecionar aqui a especialidade. O template field ele é usado para todos os campos que a gente cadastra no Content Type, mas a gente pode escolher um nome mais específico para ele. No caso aqui, ó, se a gente trabalhar com field node, field especialidade, toda vez que esse campo for utilizado, ele vai utilizar esse template. Então, eu vou copiar aqui o nome desse arquivo. Vou voltar no PHP Storm e vou criar mais esse campo aqui. Agora, como ele pode não pertencer à sua home, eu vou criar mais uma pasta. Vou chamar ela de field. Novo arquivo. E vou colar o nome que a gente copiou lá do browser. Ok, agora a gente tem que pensar como é que a gente vai formatar ele, já que a gente não tem nada como padrão. Tá? Ele vem dentro de um paragraph que tem vários fields lá dentro. Então vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode trabalhar. Vou voltar aqui no resultado final. Tá? A gente tem uma imagem de fundo, um título, um subtítulo, algumas especialidades e um botão. Tá? Então vamos fazer então essa seção da homepage. Tá? Eu vou voltar no PHP Storm e a gente pode começar com a tag HTML section. Vamos dar um ID para ela, que vai se chamar especialidades. E
A seção de especialidade, ela tem uma imagem de fundo. Vamos voltar aqui no browser. E ela é essa imagem aqui que a gente está falando. A tag que cuida disso é uma tag de estilo chamada Background Image. E ela tem uma URL. E essa URL é o que a gente cadastrou no Node. Então, aqui dentro vai entrar uma variável twig. Variável twig fica assim: abre duas chaves, fecha duas chaves. A gente precisa de um nome para essa variável. Eu vou chamar de plusit.img_url. Dentro de especialidades, a gente vai ter alguns elementos, né, que são o título, o subtítulo, as especialidades do botão. Vamos criar esses itens aqui dentro também. Já criamos a section, a gente pode criar esses elementos com div. E primeiro vamos começar com o título. Vamos dar uma classe de título para ela. Fechar a tag do div e colocar uma tag h2. Vamos lembrar que a tag do h1 dentro do SEO ela é reservada para o título da página, né? Não para o título da seção. Então, dentro do h2 a gente coloca mais uma variável, vamos chamar de plusit.title e vamos criar também a div do nosso subtitle. Eu vou duplicar, né, essa linha e vou colocar subtitle e subtitle aqui também. Eu vou mudar só o H2 para H3, né, já que a gente está falando de subtitle. E vamos ver como é que a nossa página se comporta agora. Lembrando que toda vez que a gente adiciona, né, um arquivo de template novo, a gente precisa limpar o nosso cache. Então eu vou voltar aqui no meu terminal e vou digitar drush cr. Com cache limpo, eu vou voltar no navegador e vamos ver como é que a nossa página ficou agora. Perfeito, agora a gente tem uma página em branco, né? Já que aquelas variáveis ainda não foram declaradas. Para a gente poder atribuir os valores para as variáveis que a gente está usando aqui nesse template, a gente precisa de uma função especial do Drupal que se chama hook preprocess. As funções de hook são definidas dentro do arquivo do tema, tá? No caso é tp-theme. E ele está vazio por enquanto, né? Só tem um pequeno comentário aqui que ele já existia quando a gente criou o subtema. Então vamos criar a função function tp, tá? Que é o nome do nosso tema. Toda hook começa com o nome do tema ou da função, seguido por preprocess, que é a hook que a gente vai trabalhar, e hook, porque esse hook que está aqui no final, ele vai ser substituído por uma palavra que vai indicar onde é que ele vai atuar. Então vamos voltar lá no nosso site, vamos inspecionar aqui a nossa página e procurar pelo nosso template. Tá? Eu vou dar um Ctrl F aqui, ele se chama field, node field especialidade, está aqui. A gente pode observar que existe aqui uma seção chamada theme hook field. Então, se a gente substituir o hook naquela função por field, ela vai ser chamada antes de carregar esse template. Então, é nesse local onde a gente vai configurar as variáveis. Eu vou abrir aqui novamente o PHP Storm e substituir o hook por field. Ok. Agora eu vou colocar só uma atribuição de variável para poder marcar um breakpoint aqui e a gente descobrir o que existe dentro dessa variável. Costumo colocar assim, a igual a 1, né? Só para eu poder marcar um breakpoint aqui, para a gente poder observar o que existe dentro dessa variável. E como sempre, toda vez que a gente cria um hook novo, a gente também precisa limpar o cache do Drupal. Limpar o cache aqui mais uma vez com o drush cr. Voltar no navegador e recarregar a página. Então eu vou abrir aqui a nossa variável variables para verificar o conteúdo nela. E eu consigo perceber que existe uma informação chamada field name. No caso é title, né? Então é o title do Node. Não é esse campo que a gente vai trabalhar. Então eu vou apertar o play aqui no debug para ir para o próximo campo. O próximo campo é created, também não é isso que a gente quer. E vou continuar pressionando até encontrar o field especialidades. Então chegou o campo que a gente estava esperando, field especialidade.
a gente precisa trabalhar de forma que as variáveis que a gente vai atribuir nesse hook só sejam válidas para o field especialidade. Então, vamos colocar aqui uma condição, né? Primeiro, se a minha variável, que é uma array, no meu índice field name for igual a field especialidade, eu posso fazer alguma coisa. Eu vou só usar um atalho aqui da minha IDE para poder copiar o nome dessa variável. Vou ajustar para aspas simples, que é o padrão do Drupal, e não aspas duplas. Se a variável indexada de field name for igual ao field especialidade, então a gente vai fazer alguma coisa. Como a gente não sabe se essa variável possui esse índice sempre, né, é bom a gente colocar o teste iSet. Então, o que eu quero dizer com isso? Se essa variável existe e ela for igual a field especialidade, então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou adicionar também um comentário aqui para saber que a gente vai estar trabalhando no field especialidade. E aqui dentro a gente vai atribuir alguns valores para aquelas variáveis, né? Se você está me acompanhando, elas são placeit title e placeit subtitle. E também tem a URL da imagem aqui. E vamos fazer uma coisa bem simples, tá? Vamos só começar com variables indexada de placeit, né? Placeit é o que vem antes do ponto. Então, tudo que começa com placeit é porque está dentro do array placeit. Igual. Lá a gente tem title. Vamos só colocar um teste aqui para saber se está tudo funcionando. E um subtitle. Mesma coisa. Só fazer um teste para ver se está funcionando. Vou dar um play. E vou executar novamente, né? Então eu vou recarregar a página. Agora você vai perceber que ela não parou no meu debug. Por quê? Essa informação foi cacheada. Quando a gente está trabalhando com tema, a gente precisa fazer algumas modificações para que o Drupal não use o cache a todo momento. Porque apesar do cache ser uma ferramenta muito boa para quando o site está em produção, no tempo de desenvolvimento ele atrapalha um pouquinho a gente, porque senão toda hora a gente tem que vir aqui no terminal, dar um drush cr e voltar na página e recarregar para poder ver o que acontece aqui. Então ela parou, vai passar aqui por dentro, né? Vamos botar mais um breakpoint aqui. Pronto, quando chegou a hora do nosso campo de especialidade, ele veio e adicionou essas duas informações dentro de variables placeit. Se a gente voltar no Chrome, está aqui o título e o subtítulo, né? Que são os valores das variáveis que a gente está trabalhando aqui. Mas voltando em relação à remoção do cache, eu vou dentro de sites default settings.local e vou descomentar algumas coisas. Eu vou descomentar aqui o cache backend null, esse cache aqui também e mais esses outros daqui. Não, esse aqui eu não preciso. Esse aqui eu preciso. Ok, deixa eu só dar uma olhadinha no Development com Services. A gente precisa colocar mais algumas informações aqui também. Auto Reload. Os pontos true. E cache. Dos pontos false. Bom, mais uma vez a gente vai precisar dar um drush cr porque a gente alterou um arquivo YAML. Se a gente voltar agora no navegador e recarregar a página, a gente vai perceber que ele vai parar aqui no breakpoint. Então ele já está ignorando o cache desse bloco
e está executando essa função pré-process toda vez que a página é recarregada. Isso é importante para tempo de desenvolvimento. Vou tirar esse breakpoint daqui, continuar. Ele parou aqui na nossa variável, no nosso campo de especialidade. E mais uma vez ele vai colocar os valores aqui na página. Agora eu já posso remover, né, esse A igual a 1, já que a gente tem outros locais onde a gente pode trabalhar com breakpoint. Eu vou rodar mais uma vez a página para a gente encontrar onde é que estão realmente as informações que a gente precisa colocar no nosso tema. Eu vou voltar aqui no navegador e recarregar a página. Eu vou abrir aqui a variável variables novamente. E a forma como ela é estruturada, eu sei que o conteúdo dela está aqui dentro de itens, tá? Dentro de itens, posição 0, que a gente chama de delta. O campo especialidade, ele pode possuir 0 ou mais valores, mas ele foi configurado para só possibilitar uma informação. E como a gente trabalha com base 0 no array, o primeiro item tem o índice 0. Então eu vou abrir aqui essa informação, vou em Content e Paragraph. Tá? Aqui é o paragraph que contém as informações do campo especialidade. A gente vai precisar trabalhar com essa informação também. Então, só para facilitar minha vida, né, eu jogo ele para cá e uso um recursozinho da minha IDE. Eu vou dizer que paragraph vai ser igual a isso daqui. Também, mais uma vez, eu vou só remover essas aspas duplas. Substituir por aspas simples. E ok. E o que a gente pode fazer com isso, né? Eu vou declarar aqui na minha ideia o que é o meu paragraph, para ele poder fazer o autocomplete. Então eu posso substituir aqui esse test title por paragraph get e o nome que a gente deu para o nosso campo título. Então vamos explorar mais um pouquinho o que a gente tem dentro do paragraph, né? Eu vou descer mais um pouquinho aqui e vou procurar dentro de values o que ele tem. Então a gente tem um field título aqui. Eu vou copiar esse valor e colar ele aqui dentro. E vou fazer a mesma coisa para o subtítulo. A gente tem o campo subtítulo aqui também. Se você ficou na dúvida de onde é que eu tirei o field título e o field subtítulo, se a gente vier aqui em estrutura, paragraph types, especialidade, que é o paragrafo que a gente está trabalhando, e em manage fields, a gente tem a lista aqui de todos os campos que a gente criou para esse paragraph. Então a gente tem aqui field título e o field subtítulo. Apesar de eu saber a posição dele dentro do array, se você não tiver certeza, você sempre pode vir aqui no paragraph e procurar o machine name do campo que você está trabalhando. Vamos ver como é que ele se comporta agora. Eu vou só dar um stop aqui e vou recarregar a minha página. O que a gente tem, né? A gente tem um erro. Esse erro é porque ele está tentando... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Esse erro é porque ele está tentando passar um field list para dentro da extensão do twig como se fosse um texto. Ele está esperando um valor de texto puro aqui, mas a gente está passando um array, né? Vamos voltar aqui no PHP Storm e ver como é que a gente pode trabalhar com essa informação. Eu vou só extrair ela daqui para deixar um pouquinho mais fácil. Vou colocar uma variável temporária igual a esse valor. Botar mais um breakpoint aqui e recarregar a página. Andar mais um passo. E a gente tem que o valor é um field item list. A gente quer esse valor aqui dentro. Está bem escondido, né? Nossos clientes têm mais sucesso porque somos. Tem uma forma de a gente pegar esse valor, né? Que é getValue. O índice que ele está trabalhando, no caso, é 0, né? Ele é uma listagem, então ele está no índice 0.
e o value dele. Ok. Deixa eu tirar esse ponto e vírgula aqui que ficou a mais e vou comentar esse segundo valor. Vou parar o debug e vou executar mais uma vez. Vou dar um play. E aqui a gente tem, nossos clientes têm mais sucesso porque somos. Então a gente pode fazer a mesma coisa para o subtitle. Eu vou voltar aqui no PHP Storm. Eu vou colocar getValue no índice 0, value. Vou tirar o breakpoint e vou recarregar a página. Perfeito. Nós recuperamos as duas informações do título e subtítulo que a gente está usando lá no template. Em seguida, o trabalho é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa recuperar a imagem. Na aula de hoje, a gente viu como recuperar o conteúdo de um paragraph e exibir esse valor dentro de um template. A configuração da imagem, do botão e das especialidades em si, aquela que fica rodando no site, eu vou deixar para a próxima aula porque o vídeo já está um pouquinho longo. And as always, thanks for watching.